Título do vídeo de hoje: Ayrton Senna, Adriane Galisteu e a ilusão da mulher moderna. Então, pessoal, quero fazer esse vídeo aqui porque 30 anos após a morte de Ayrton Senna, né? O aniversário da morte de Ayrton Senna, ressurgiu o assunto aí de como que Senna conquistou a Adriane Galisteu, né? E muitas coaches de relacionamentos aí vieram falando sobre esse assunto aí, veio à tona aí, né? E essas coaches de relacionamentos aí, do feminismo aí, né? Estão querendo enfiar a goela abaixo na sociedade aí, né? Estão querendo colocar essa conquista aí da Adriana Galisteu, né? A conquista do Senna aí, né? Estão querendo dar como exemplo aí, como se toda pessoa fosse igual a um Ayrton Senna ou se toda mulher fosse igual a uma Adriana Galisteu, né? Então acho que o pessoal tá ficando doido aí, ficando louco e quer deixar isso como exemplo aí para servir de como exemplo e colocar a mulher lá, toda mulher lá em cima do pedestal e o homem tendo que se humilhar, né? Tendo que se humilhar e para conquistar qualquer tipo de mulher, né? Então, essa conquista aí do Senna aconteceu em 1993, né? Onde a Adriane Galisteu era uma grid girl, né? Que ela é uma modelo ali, que ficava ali perto da corrida de Fórmula 1, né? Enquanto o Senna estava lá no topo do mundo já, né? Era considerado um grande corredor de Fórmula 1, né? Estava no seu auge, do seu hype, né? Ele tinha o quê? Ele tinha uma vida financeira top, tinha um status top e tinha uma beleza também muito boa como Shed, né? Era considerado um Shed aí, né? Então ele tinha os três pilares ali que a mulher sempre desejou no homem, né? Ele era um cara top, né? Top dos top, né? Não teria como tá mais top, ser mais top que ele, ele tava em cima da pirâmide ali, né? Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, porque não é qualquer um que chega e sim a ser um Senna da vida, né? Então as mulheres ali estão querendo falar agora que todo homem ali tem que chegar ao topo do topo ali, né? Então toda mulher merece nada menos que o Senna, né? Se não for igual o Senna, não serve não, né? Então as mulheres estão endoidecendo aí, querendo pegar isso daí como exemplo, né? Que a gente tem que ver como que funciona a realidade, né? A maioria dos homens não são ricos. Qual que é a média salarial? A média salarial do Brasil é 2.000, 2.500 reais, né? Agora o Senna era um super milionário, né? E o status do Senna é incrível, né? O cara, pô, é famoso no mundo inteiro. O cara é o maior corredor, considerado o maior corredor de corrida de Fórmula 1 do mundo, né? De todos os tempos. Então, para conseguir o status deles tipo, digamos assim, impossível, né? O cara é um ídolo, assim, ídolo máximo, né? Então não tem como comparar, assim, a gente comparar uma realidade dessa aí de Ayrton Senna e Galisteu e trazer para a realidade do povo brasileiro, né? Isso aí é o cúmulo do cúmulo, né? Eu acho um absurdo aí que essas coaches de relacionamentos estão dizendo aí, estão falando, tipo assim, é coisa para dar risada e para ser internada no hospital psiquiátrico, né? Porque não existe isso daí não. Querer colocar como exemplo esse caso aí, né, do Ayrton Senna. Então, aí digamos assim que elas falaram que o Senna insistiu muito para conquistar a Adriane Galisteu, né? Teve vários convites e ela foi recusada. O Senna teve que se humilhar, né? O Senna, ele ficou sabendo que o Senna também usou um helicóptero para levar ela para sua casa em Angra dos Reis, né? Então o Senna fez ela como uma princesa, uma super princesa, assim, né? Fez coisas mirabolantes, assim, que quase nenhum brasileiro pode fazer, né? Com que ele ter a condição. Pro Senna era normal andar de helicóptero, né? Porque o Senna era um bilionário, né? Milionário, sei lá. Mas aí, pro Senna era normal. Colocou ela no helicóptero, conquistou ela. E aí teve vários convites também, que o Senna convidou várias vezes ela, que ela não quis ir, tá? Só depois, sim, que ela aceitou ir numa festa lá com ele. E também depois que o Senna descobriu que ela estava querendo comprar um carro, Senna deu um carro de presente para ela, com cheia de flores, inclusive ela com as placas escrito Dri, né? E inclusive parece que ela tem até hoje esse carro aí. E depois também, para variar, o Senna venceu a corrida do GP de Mônaco e disse que a vitória foi em homenagem a ela, né? Para fechar com chave de ouro essa conquista aí, para você ver o que ela teve que fazer para conquistar a Adriana Galisteu, né? Para vocês verem. Isso aí em 1993, né? 30 anos atrás, né? 29 anos atrás, né? E depois também numa entrevista lá na revista Caras, lá aparece que o Senna teve que contar pro Brasil inteiro que ele gostaria de casar com ela, que era o amor da vida dela e queria ter filhos com ela, né?
Então é o sonho de uma mulher aí, né? E o que a Adriana deu pra ele? O que ela ofereceu? Ela ofereceu nada, só a beleza dela. Tá ali exposta ali no grid grill, ali exposta como modelo ali nas corridas ali. E o Senna se encantou com ela e teve que dar como vocês podem conferir aí, teve que dar o triplo mortal carpado pra trás, né? Pra conseguir conquistar ela. Sendo que, ou seja, o Senna, o que ele foi? Ele foi um emocionado, né? Ele não precisava ter feito tudo isso, porque o cara era o top das galáxias. Ele devia ter 500 mulheres aos seus pés ali, né? Não, a gente nessa época não tinha redes sociais, não tinha celular, né? Então essa época era diferente, né? Geralmente os homens eram mais emocionados, né? Inclusive até o Senna, mas o Senna não precisava disso, porque ele estava no topo ali da pirâmide. Ele era rico financeiramente, ele tinha uma beleza também, ele era novo, considerado Shed, né? E ele tinha um super status, né? Ou seja, é os três pilares. Não tem como ser mais perfeito que isso, né? É o sonho de todo homem, né? Mas não, nem todos os homens, quase nenhum consegue tudo isso, né? É difícil. No Brasil, a média salarial hoje em dia é o quê? É R$ 2.500, né? Então é difícil pra caramba conseguir isso daí que o Senna conseguiu. Conseguiu o valor, atingiu o valor que ele conseguiu, o valor dele como homem, né? O cara não precisava fazer esforço nenhum, não precisava ser emocionado dessa forma, mas ele quis ser emocionado e as mulheres estão deitando e rolando. 30 anos atrás estão puxando esse assunto aí, querendo falar que toda mulher pode ser tem que ser um Adriano Galisteu. Só que Adriano Galisteu é uma mulher de super alto valor, é uma mulher muito bonita. Não, quase é difícil ver uma mulher com a beleza da Adriano Galisteu, né? Adriano Galisteu daquela época lá, 1993, que era super linda, né? Só que hoje em dia as mulheres não são tão. A beleza da Adriana Galisteu não são para todas as mulheres, né? Muitas mulheres, a maioria dos homens são normais, não chegam aos pés do Ayrton Senna, e a maioria das mulheres também não chegam ao nível da Adriana Galisteu. Então é fora da realidade. Esse caso deles é fora da realidade que estão querendo colocar como, como padrão, né? Isso aí não existe, né? Então o que essa mulher falou aí foi uma palhaçada uma palhaçada, né? E ela também falou assim que enquanto uma mulher se contentar com migalhas, ninguém vai te servir o banquete, né? Ou seja, tem que ter um Senna, a mulher tem que exigir um Ayrton Senna. Ou seja, tá querendo falar que todos os homens tem que ser um Ayrton Senna. Ou seja, o cara tem que ser rico pra caramba, tem que ser bonito pra caramba, tem que ter um status fora do comum. O cara tem que ser tipo um deus, né? Porque senão, se não for igual o Senna, é uma migalha, né? Então é impressionante aí a loucura, a que ponto tá chegando a loucura dessas coaches de relacionamentos da internet, né? Por isso que vários relacionamentos hoje em dia não dá certo, porque tá loucura pra um lado e, tipo assim, os homens não são bobo mais, né? Não estão aceitando isso daí, não. Estão vendo que são tudo louca e, tipo assim, as coisas que elas estão exigindo são coisas inimagináveis, né? Então a Adriana Galisteu, ela fez o Senna jogar no modo hard aí, né? Pra conquistar ela, sendo que ele não precisava, né? Então, essa é a pior das humilhações que eu já vi, porque além do cara ser o top das galáxias, conquistar tudo na vida, o cara tem que se humilhar ainda, né? Então é uma coisa absurda, absurda das absurdas, assim, né? E na verdade isso daí tá se tornando o paradigma atual dos relacionamentos, né? Porque na verdade um homem com o poder uma nota do Ayrton Senna não precisa se humilhar, não precisa fazer nada. O cara já conquistou tudo. Na verdade, as mulheres que têm que se humilhar pra ele, né? Agora ele foi emocionado, então isso aí está super errado. Ele não precisava ter feito isso, né? E o pior de tudo é que muitas mulheres normais estão se achando as deusas absolutas da beleza, né? Umas mulheres nota 4 e 5, né? Que não estão exigindo um Ayrton Senna, não, um homem nota 10, que fora do comum isso daí. Não, por isso que a conta não bate, né? A conta nunca vai bater. A conta nunca vai fechar, na verdade. Além do cara ser top das galáxias, o cara tem que se rebaixar a elas pra conquistar, né? Então, ou seja, todo homem comum também, o homem comum fica sem mulher, então. Aí as mulheres comuns vão procurar um homem top, super top, que não vai ter pra elas, porque vai ser milhões de mulheres pra pouquíssimos homens, né? Tipo assim, dá pra contar no dedo os homens nota 10 aí, que ganham super salários aí, né? Então elas ficam, na verdade, elas ficam fora da realidade, que as mulheres pensam aí, né? Que essas coaches de relacionamentos estão demonstrando aí pro mundo, aí, pro Brasil, né? E o pior é que elas entram nessa e acham que merece tudo isso, né? Acham que merece e nada, não aceitam nada menos que isso, né? E os homens tops da galáxias tem que investir mundos e fundos para serem perfeitos e além disso, para conquistar as mulheres simples, né? As mulheres nota 3 4 aí, os caras têm que dar a vida para conquistar, né? Ou seja, uma coisa absurda assim que tá por isso que os relacionamentos estão acabando, na verdade, hoje em dia, né? Cada um tá no seu canto ali,
ninguém tá aceitando porque os homens sabem que tem um super valor melhor que as mulheres, mas não estão conseguindo mulheres de bom valor, porque as mulheres de um pouco mais alto de valor ali, elas não estão aceitando nada, só estão aceitando coisas fora do comum, né? Nada menos com a Ayrton Senna, então todo mundo vai ficar solteiro, né? A questão é essa, né? Devido à ilusão das mulheres modernas de hoje em dia, né? Então a questão é que não vale a pena a gente ficar se humilhando assim, né? Mesmo se o cara for top das galáxias, se o cara for top da galáxia, é aí que é a mulher que tem que se humilhar pra ele, na verdade. As que vai ter um monte de mulher correndo atrás dele, então ele não precisa ser emocionado, né? O cara vai ser emocionado pra quê? Pra se humilhar e perder o respeito próprio, né? E além disso, se o cara não for o Senna, que é o que a maioria do brasileiro são pessoas comuns, que ninguém é rico, ninguém tem super status e ninguém é tão bonito também. Nem mesmo esse homem precisa se humilhar. Por quê? Porque a mulher não, as mulheres não são não é toda mulher que é uma Adriane Galisteu. E mesmo se fosse, não precisava, né? Agora o cara ele devia ter o respeito mútuo, né? Tem que ter tanto o homem quanto a mulher, eles devem se respeitar um ou outro para ter um relacionamento saudável. Se já começar assim, o cara já querendo se humilhar igual o Senna fez, nisso aí o Senna errou feio. Que o Senna, além de não precisar disso, porque ele era um cara super top, um cara com nota alta, de um homem de alto valor, não precisa de se humilhar. Agora, e nem mesmo um homem comum precisa se humilhar também. E tanto porque ele vai querer uma mulher comum também, de nota 5 e 6, digamos assim, ou 7, e ele também vai ser um homem de nota 7, então não precisa se humilhar. Deve haver o respeito mútuo entre ambos, né? E o respeito e a conquista deve ser dos dois, né? Naturalmente. Sem, sem ser humilhação, sem o homem precisar se humilhar para conquistar uma mulher. Se a mulher não aceitar isso, o negócio é partir para próxima, né? Para tentar e se ver que a mulher tá exigindo muito, é adeus. Aí o cara vai pensar em se desenvolver pessoalmente, respeito próprio. E então a gente não deve seguir o caminho do Senna nesse quesito aí, não, né? Que o Senna fez foi erradíssimo aí. O cara ter que se humilhar, um cara de alto valor, sendo se humilhar para uma mulher, tipo assim, uma mulher de bom valor, mas ele está muito acima, ele estava muito acima da Adriana Galisteu, né? Então, respeito próprio em primeiro lugar, né? E não devemos seguir os passos desse Senna emocionado aí, né? Mas sim, a gente pode ver os passos do Senna aí como um ser humano disciplinado, dedicado e íntegro, né? E honesto. Nesse quesito, sim, a gente deve seguir o Senna. Mas no quesito emocionado, o Senna errou feio aí. E jamais a gente pode seguir esses passos aí. A gente tem que se respeitar a si próprio primeiro. E a mulher, nem toda mulher é uma Adriana Galisteu, né? E mesmo se fosse, o homem tem que se respeitar a si próprio primeiro. Um grande abraço, espero que esse vídeo seja útil aí a todos os homens. Aí na machosfera também.